Graça e paz para todos vocês, irmãos. Que bom estar aqui nessa manhã para juntos louvarmos a Deus, adorarmos o nome dEle. E eu quero ler com vocês a mensagem, então, de hoje. Nós estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios e já chegamos na 10ª ministração. E hoje nós leremos o capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 21. E o tema da ministração de hoje é a mímica do reino de Deus. Talvez você ache engraçado esse tema. E talvez você nunca tenha ouvido alguma pregação usando a palavra mímica. Mas no final da mensagem, a cereja do bolo está reservada. E a palavra do Senhor diz assim, então: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionadas entre vocês, como convém a santos. Não usem linguagem grosseira. Não digam coisas tolas e nem indecentes, pois isso não convém. Pelo contrário, digam palavras de ação de graças. Fiquem sabendo disso. Nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza é a idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Não se deixe enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. Portanto, não participem daquilo que eles fazem, porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. E não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, tratem de reprová-las, pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até mencionar. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Por isso é que se diz: desperte você que está dormindo e levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E não se embriaguem com o vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito Santo, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, e dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E por fim, sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Vamos orar? Nosso Deus, nós te adoramos, Pai, nessa manhã. Te adoramos porque a tua beleza é grande. O Senhor é excelso nas nossas vidas. O Senhor é tudo, como cantamos aqui, Pai. Nós celebramos a Ti porque o Senhor é o nosso Rei, o Senhor é o nosso Salvador, é o nosso Redentor. E se não fosse por Ti, Pai, nós não estaríamos aqui. Onde estaríamos, Senhor, se não fosse o Teu poder e a Tua presença em nossas vidas, Pai? Que a Tua palavra enche-nos nessa manhã mais uma vez, que Teu Espírito Santo preencha o nosso ser, cada milímetro quadrado da nossa vida, Pai, seja preenchida pelo Senhor nessa manhã. Essa é a nossa oração, no nome santo de Jesus. Amém. Luciano, se você quiser baixar um pouquinho, que eu sei que às vezes eu me empolgo um pouco aqui, né? Vocês vão ficar um pouco incomodados. Eu quero começar essa ministração nessa manhã, irmãos. Vocês viram que o texto é um pouquinho extenso e eu tive que ser até um pouco resumido. Falei para o pastor, estou com uma dificuldade muito grande, porque pregar 21 versículos, gente, não é uma tarefa muito fácil num período de 40, 50 minutos.
Então eu tentei ser o mais resumido possível e trazer o máximo de conteúdo ao mesmo tempo. Essa é uma tarefa bem complicada, mas pela graça do Senhor eu creio que vai dar tudo certo no final. E eu quero começar essa ministração nessa manhã perguntando para vocês aqui, quantos de vocês estão perplexos com as coisas que têm acontecido no Brasil e no mundo? Talvez vocês observem noticiários ou não, e têm visualizado nas redes sociais também, tantas coisas depravantes que têm acontecido no nosso país e no mundo afora. Os valores têm se invertido e as coisas têm ficado um pouco complicadas. Talvez vocês viram aquele show que aconteceu lá no Rio de Janeiro, e eu não posso deixar de citar isso, porque é uma coisa que o Senhor tem me tocado para falar, e eu comentei já com algumas pessoas no meu ciclo de amizade, no trabalho, enfim, tudo mais, das coisas horríveis que vem acontecendo no nosso país. E, irmãos, eu tenho algo para dizer para vocês. Quando a gente estuda a história da igreja, quando a gente estuda o desenvolvimento da igreja do Senhor ao longo dos anos, ao longo dos tempos, você vai visualizar que em nenhum momento da história, desde que a igreja foi criada, em nenhum momento você vai ver que a igreja foi bem vista pelo mundo. Em nenhum momento a igreja se associou com as coisas do mundo. Mas a igreja sempre foi taxada como quadrado. Se você não foi taxado como quadrado, é um milagre ainda, irmão. Mas os cristãos, os crentes, como nós somos conhecidos pelo mundo afora, eles sempre são taxados como quadrados, como pessoas retrógradas, como as pessoas que não acompanham a evolução do pensamento. Você já parou para pensar nisso? E por que isso acontece, irmãos? Porque nós divulgamos uma mensagem de paz? Porque nós divulgamos uma mensagem de salvação? Porque nós divulgamos uma mensagem sobre a família, sobre os valores familiares? Será que é por isso? Talvez seja. Mas o principal motivo é que a luz não se mistura com as trevas. E nós sabemos, a palavra de Deus fala muito bem, quem é o Deus deste século? Satanás. E ele cegou o entendimento das pessoas no mundo para que elas não consigam visualizar a beleza que há no Evangelho de Jesus Cristo. Às vezes a gente começa a reclamar, e eu tenho muito problema com calor, gente, porque eu morei numa região que era mais fria, e aí quando eu vim morar para cá, gente, nossa, mas Londrina é quente. E aí eu ficava falando, nossa, mas está muito quente. E aí minha esposa tinha que ficar me corrigindo, vamos agradecer e tudo mais. Vamos ser gratos a Deus. A gente não consegue regular o clima. É o Senhor que regula. Eu estou falando para vocês aqui abertamente, gente. Como todos nós temos coisas, temos itens a serem corrigidos na nossa vida. E nada melhor, ou ninguém melhor para corrigir do que a palavra de Deus. Ninguém melhor do que a palavra de Deus. Primeiro item, então, os santos devem ser puros. O segundo item é os santos devem andar na luz. Versículo 5. Diz assim: fiquem sabendo disso, nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza e a idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. O que Paulo está querendo dizer com isso aqui? Irmãos, o reino de Deus é um reino de justiça. O reino de Deus é um reino de justiça. Só vai entrar no reino de Deus aqueles que praticarem as obras de Deus. Não tem como eu entrar no reino dos céus praticando coisa errada aqui na terra. Eu vou conseguir ser perfeito aqui na terra? Não vou. Mas eu vou morrer tentando. Não é aquela história do soldado, que o soldado morre atirando? É isso aqui, gente. O cristão, ele morre tentando. Tinha uma pessoa que falava assim para mim: nossa, mas você fica tentando fazer tudo certinho. Não é? A gente não pode ser tudo certinho. Eu falei, meu irmão, eu quero morrer tentando ser certinho e ir para o céu, do que querer ser popular, mostrando alguma coisa erradinha e ir para o inferno.
eu quero morrer tentando fazer as coisas certas para o Senhor. Eu vou conseguir fazer tudo? Você vai conseguir fazer tudo certo? Você não vai, irmão. Mas você vai tentar pelo menos. É o Espírito Santo que vai te capacitar a ser uma pessoa melhor a cada dia. E eu creio nisso, irmãos. Eu tenho olhado para algumas pessoas na história, alguns líderes, algumas pessoas do reino de Deus, e eu vejo como essas pessoas vão evoluindo. Quando o pastor João fala aqui do exemplo dele, da pessoa que ele era, a pessoa que ele se tornou, eu pego isso como exemplo para a minha vida. E eu penso, gente, cada dia mais, eu vou aprendendo a ser uma pessoa melhor. E todas as minhas orações que eu faço, eu peço a Deus, Senhor, faça de mim uma pessoa melhor. Faça de mim, não para a minha glória, mas tudo para a tua glória, Senhor, para o teu reino, para a adoração. Porque eu sei que o reino de Deus é um reino de justiça, irmãos. Não é porque nós somos salvos, porque o Senhor nos comprou, que a gente vai fazer as coisas do nosso jeito. Ah não, eu fui salvo agora, eu posso pintar e bordar. Não é assim, irmãos. Nós temos que ser pessoas melhores para o reino de Deus a cada dia. Versículo 6 diz o seguinte: não se deixe enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. Tinha uma seita nessa época aqui dos Efésios chamada gnosticismo. E era uma seita que eles valorizavam muito o conhecimento, o pensamento humano. E aí eles diziam que o pecado podia ser cometido no corpo, mas sem problemas na alma. Não, gente, corpo e alma, isso aí é tudo separado, você não tem nada de ligação uma coisa com a outra. Então, se você fizer alguma coisa de errado no corpo, não vai afetar a sua alma. Pode fazer à vontade, a imoralidade, mas faz mesmo. Está tudo liberado, como diz. Está tudo liberado na boca da onça, irmão. Está tudo liberado na boca da onça. No reino de Deus não é assim, não. Não se deixe enganar com essas palavras vazias. Paulo estava ensinando. Gente, vamos prestar atenção com aquilo que a gente escuta hoje. Eu sei que tem muita gente que tem curiosidade de aprender da palavra de Deus. E o YouTube tem muita coisa. YouTube e outras redes sociais tem muita coisa de conhecimento. Muito mesmo. Mas se você não tiver um mínimo de conhecimento para filtrar as coisas, você vai começar a se encher de palavras vazias. Olha como a palavra de Deus é atual. Billy Graham dizia que a Bíblia ela é mais atual que o jornal de amanhã. A Bíblia é atual até o dia que Jesus voltar e depois ainda. Não se encha de palavras vazias. Sabe aquela teologia coach que fica só te valorizando, só te jogando para cima porque você pode, você é isso, você é aquilo outro. Só fica enchendo a sua bola, não fala a verdade. Toma cuidado com isso. Toma cuidado com essas palavras vazias, porque a desobediência vem por causa dessas coisas e por causa daquilo que Paulo citou no outro. A imoralidade, a impureza, ser avarento. O que é ser avarento? Amor ao dinheiro, aquilo que o pastor falou. O camarada lá estava torto, porque o dinheiro estava pesando as costas dele. Era o peso do dinheiro. Já ouviu falar no peso da responsabilidade? Mais ou menos isso. Versículo 7 diz assim: portanto, não participem daquilo que eles fazem. Ou seja, Paulo está dizendo, gente, não seja conivente. Paulo está dizendo que não é para você conversar com essas pessoas? Não. Paulo está dizendo que não é para nós participarmos dos erros que eles participam. Até mesmo porque, como você vai evangelizar essas pessoas se você não conversar com elas? Você precisa manter contato com essas pessoas. Com as pessoas que falam grosseria, com as pessoas que falam palavrão, com as pessoas que agem com imoralidade sexual. Eu tenho certeza que vocês conhecem aqui pessoas assim. E não é para você ter raiva dessas pessoas, é para você ter misericórdia delas. É para que o amor, a compaixão do Senhor tome conta de você e que o evangelho que habita dentro de você possa fluir na sua boca, nas suas atitudes, no seu pensamento, e para que você seja um exemplo e, acima de tudo, que você não seja conivente com essas ações.
Versículo 8. Porque no passado vocês eram trevas. Olha que pesado isso, gente. Mas agora são luz no Senhor e vivam como filhos na luz. Repare o que Paulo fala. Vocês não estavam nas trevas. Vocês eram trevas. Vocês eram as trevas. Mas agora vocês são luz. Vocês não estão na luz. Vocês são a luz. Assim como o Senhor nos ensinou, agora vocês são a luz do mundo. Vocês são o sal dessa terra. Por que ele diz que vocês eram trevas e agora vocês são luz? Porque a pessoa que não está na luz de Cristo Jesus, onde ela chega, o ambiente começa a ficar pesado. Você já reparou nisso? Tem gente que chega, parece que contamina o ambiente. Mas pelo outro lado, tem gente que chega, que o ambiente fica em paz. Que o ambiente fica tranquilo. Não sei se já aconteceu isso com vocês, mas às vezes você chega na casa de um cristão e você se sente em paz. E eu creio nisso, que a paz do Senhor habita no lar daqueles que servem a Deus. O Espírito Santo paira sobre a sua casa, irmão. Lembra quando aquele soldado lá, quando Paulo e Silas estavam presos, Paulo falou para ele, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você vai servir ao Senhor, a sua casa vai servir ao Senhor. A sua casa vai ser uma habitação da luz do Altíssimo. Vocês serão luz. Irmão, receba isso na sua vida. Você é luz do Senhor. Seja a luz onde você estiver. Brilhe a luz do Senhor. Sabe uma característica muito importante que algumas pessoas não sabem? Que a luz, ela emite células. E as células da luz, elas são chamadas fótons. É isso que faz iluminar. São os fótons. Por isso que as trevas, elas são trevas, por quê? Porque é a ausência desses fótons. Mas se você chegar lá e ligar uma lâmpada, os fótons vão se espalhar e vão iluminar aquele ambiente. E onde nós estivermos, pensa que esse ambiente aqui, se uma lâmpada só estiver ligada, ela já vai fazer diferença. Ela já vai te dar um sinal. Jesus é assim. O camarada está lá na escuridão. De repente, como dizem por aí afora, acende uma luz no fim do túnel. Essa luz é Jesus. E aí sabe o que acontece? Você vai caminhando. E aí você vai se santificando. Você santifica a sua moralidade. Você vai se tornando puro. E aí você vai se santificando. E o que vai acontecendo? A luz do Espírito Santo vai habitando em você. E a sua luz vai ficando cada vez mais forte. Mais forte, mais forte, mais forte. Mas não é luz própria sua. É a luz do Espírito Santo que está vindo iluminando você. E você está refletindo a glória do Senhor. É isso que é emitir luz. É isso que é emitir luz no reino de Deus. Não é trazer a glória para nós, mas é ser um espelho. É a glória do Senhor, é a luz do Senhor vindo sobre nós. E nós espelhamos isso para o mundo. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso. Que em nome de Jesus, onde você chegar, você seja a luz. Que onde você estiver, você seja a luz do Senhor iluminando o lugar onde você estiver, irmão. Versículos 9 e 10 diz assim: porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. Repara como Paulo ele fala lá da imoralidade sexual, da avareza, da impureza. Ele fala primeiro das trevas e agora ele está falando da luz. Olha, gente, toda árvore, e eu achei isso muito interessante. Eu li isso aqui num devocional que eu tenho de um autor chamado N.T. Wright. E ele diz assim, olha, que toda árvore, ela precisa de luz para crescer. Por quê? Porque ela faz a fotossíntese. Então ela precisa da energia solar, ela precisa de luz para ela poder crescer. Ou se não tiver a luz do sol, ela precisa de uma luz artificial, porque a luz vai ajudar ela no processo de fotossíntese e isso vai fazer com que ela cresça. Nós somos a mesma coisa, irmãos. Nós precisamos da luz de Cristo para que nós cresçamos e, além de crescer, dar frutos. O pastor sempre frisa isso. Porque você vai conhecer um cristão pelo quê?
Pelos seus frutos. Nós aprendemos isso lá no livro de João, não foi? Conhecereis uma árvore pelos seus frutos. Será que você tem dado fruto para o Senhor? Será que a luz de Cristo, porque eu tenho certeza que você tem recebido a luz de Cristo. Se você está aqui nessa manhã, a luz do Senhor está te iluminando. Os fótons, lembra? As células de Cristo estão te iluminando, estão iluminando a sua mente. Será que você tem revertido isso e produzido frutos para o Senhor? Será que você tem sido uma árvore frondosa? E o cristão, irmãos, que vive na luz, ele não teme nada. Ele não tem medo de nada, porque a luz ilumina. A luz mostra o caminho. Sabe quando você está dirigindo um carro que tem uma luz bem ruim, mas sabe aquelas luzes sem vergonha mesmo? Você fala assim, se eu ligar a luz ou se eu deixar desligada é a mesma coisa que nada. O cristão sem luz é isso aí, ele vive andando com medo. Ele não sabe se ele vai cair no buraco, para onde que ele vai. Ele fica pisando em ovos porque ele não está vendo o caminho dele. Mas quando o cristão está seguindo o caminho de Cristo Jesus, quando ele está emitindo luz, ele recebe a luz, ele está emitindo, refletindo a luz de Cristo Jesus, ele não teme nada. Ele não teme a morte, ele não teme o mundo, ele não teme os perigos. Por quê? Porque ele está vendo o caminho que ele está trilhando, que ele está caminhando. Se você está em Cristo Jesus, irmão, você não deve ter medo. Você deve ter temor a Cristo Jesus. Paulo termina o capítulo dizendo isso, para ter temor a Cristo Jesus, significa respeito. E além de nós não termos medo, nós somos transparentes. A luz de Cristo te faz uma pessoa transparente, você não esconde nada. Até mesmo porque se você esconder aqui na terra, um dia o Senhor vai revelar. Quem assistiu o curso do pastor Márcio Marques aqui lembra do telão lá no último dia. Um dia Jesus vai iluminar. Se não for aqui na terra, um dia as coisas vão iluminar. Versículo 11 diz assim: e não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Reparem, aquele que está na luz de Cristo produz o quê? Produz fruto. Ele frutifica. Mas quem está nas trevas é o quê? Infrutífero. Pelo contrário, tratem de reprová-las. Então não basta, sabe aquela história de a gente ficar quieto? Não concordo. O pastor Maurício ontem falou, que tem um belo nome, por sinal. Ele falou ontem uma coisa muito legal. Ele disse assim, gente, às vezes a gente aprende que a glória não é nossa, que a gente tem que tomar cuidado e tudo mais, e a gente acaba deixando de falar das coisas que a igreja produz. Só que nessa nossa ausência, com medo de pegar a glória para nós, a gente está deixando com que o mal se sobressaia. E as pessoas do mundo acabem falando mais do que as pessoas de Cristo. Então, irmão, se você vê uma coisa e está em desacordo com a palavra de Deus, trate de reprová-la. Claro, tome cuidado como fazer isso. A gente pode até, isso aqui dá uma ministração, isso aqui, né? Se você precisa aconselhar uma pessoa, pergunte antes para o pastor, manda uma mensagem para ele, para a pastora Mônica. São pessoas que receberam instrução e têm caminhada já, têm anos já de entendimento, de experiência. Mas a gente não pode deixar de falar. Eu aprendi uma vez uma coisa, e eu nunca vou esquecer. O problema não é falar. O problema é como falar. Porque se você chega na grosseria, se você chega falando, nossa, mas isso está errado. Cara, a Bíblia não é assim. Você está pecando, você está errando. Você vai espantar a pessoa. Você vai, ao invés de você atrair ela, você vai jogar ela para o outro lado. A gente pode e a gente deve reprovar as atitudes que não estão em desacordo. Sabe por quê? Você é um discípulo de Jesus. Você é luz do Senhor. E você precisa fazer com que esse seu discipulado, com que essa luz do Senhor em você,
ela ilumine as outras pessoas. Não queira que a salvação de Cristo Jesus seja somente para você, mas queira que o mundo conheça. Geralmente isso acontece com pessoas novas convertidas. O novo convertido, ele está tão alegre, mas tão alegre que ele conheceu Jesus e a libertação e a verdade, que, ele quer que o mundo se converta, ele quer que as pessoas ao redor dele conheçam Jesus. Ele sabe aquilo que a gente chama de primeiro amor, que a gente vê lá nas cartas do Apocalipse? Ele quer que as pessoas conheçam esse primeiro amor, e ele quer que as pessoas experimentem isso. Que essa igreja nessa manhã seja tomada dessa ousadia, que a luz do Espírito Santo esteja sobre você, irmão, para que você reprove as obras das trevas, e que a luz do Senhor resplandeça onde você estiver. A luz, pelo incrível que pareça, irmão, ela tem um caráter negativo. Às claras, aquilo que estava escondido. Então, quando a pessoa se converte, né, está no processo de conversão, ou até mesmo convertido, que ainda não está com a luz 100% iluminada, ela precisa ela precisa expor coisas que antes ela não expunha, coisas que ela fazia. Só que isso é bom, irmãos. Sabe por quê? A luz vai trazendo a restauração. O Espírito Santo de Deus vai iluminando, mas não é para envergonhar a pessoa. Não é para envergonhar. Eu tenho certeza que o pastor deve ter histórias disso, de pessoas que devem ter chegado para ele e exposto seus problemas e tudo mais. Mas a luz não é para envergonhar, irmãos. A luz é para trazer vida. É para trazer cura, é para trazer salvação. E sabe o que acontece? Hoje nem em segredo mais as pessoas agem. O mundo aí fora nem em segredo mais. As coisas estão às claras. Eles agem às claras. Sabe por quê? Porque o mundo está tentando transformar o pecado em luz. Aquilo que antes era pecado, agora é coisa bonita. É coisa boa, é coisa bela. Eu não sei se sou eu que fico indignado com essas coisas. Não sei se você também tem esse senso de indignação. Talvez seja porque eu sou um pouco sanguíneo e colérico, como diz minha esposa. Eu exponho mais as minhas opiniões. Mas talvez você também viva indignado com as coisas do mundo aí fora. Como as pessoas estão tentando transformar aquilo que era ruim, aquilo que era pecado, em coisa bonita, em coisa bela. Mas olha que fofinho. Olha que bonito. Deixa acontecer. Deixa acontecer. Mas Jesus Cristo está nos chamando a despertar nessa manhã, irmãos. Versículo 14. E é por isso que se diz: desperte você que está dormindo e levante-se dentre os mortos. E o que vai acontecer? E Cristo vai te iluminar. A nossa condição anterior em Adão é descrita como se nós estivéssemos num sono profundo. Por isso que a pessoa que não se converteu ainda é uma pessoa que está no sono profundo. Mas Jesus está chamando ele para se levantar, para despertar e para fazer o quê? Iluminar. Não é só ser chamado para levantar, mas é chamado para iluminar. Cristo vai te iluminar. A terceira característica é que os santos devem andar em sabedoria. Versículos 15 e 16 diz assim, ó: portanto tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem, algumas versões dizem remindo o tempo, porque os dias são maus. Isso Paulo estava falando há 2000 anos atrás. Os dias são maus, irmãos. Os dias são difíceis, os dias são cansativos, os dias são perturbadores. E se você não estiver se apegado em Cristo Jesus, se a luz do Espírito Santo não estiver brilhando em você, irmão, você vai sucumbir. E eu não quero dizer aqui que você vai morrer, mas talvez você morra espiritualmente. Talvez a chama do Espírito Santo de Deus dentro de você está se apagando. Paulo diz em uma outra carta: não deixem, se eu não me engano é Tessalonicenses, não deixem a chama do Espírito apagar dentro de vocês. Igreja Beit Avot, não deixa
que o mundo apague a chama do Espírito Santo de você, que habita em você. Aproveite o tempo. Olha como esse versículo é importante para a gente hoje. Nós fazemos tanta coisa, mas tanta coisa, mas tanta coisa, que chega no final do dia, você fala assim, cara, meu dia precisava de 36 horas, precisava de 48 horas. Tanta coisa que você faz. E aí tem gente que anda cansado de dia em dia. Meu, eu estou cansado, eu estou cansado, eu estou cansado. A sua lista é infinita de coisas. E você não aproveita bem o seu tempo. Sua família é a última coisa. O trabalho é mais importante. A igreja deixa por último. Os estudos, talvez. Paulo não está falando aqui, dedica o seu tempo só para a igreja. Dedica o seu tempo só para a família. Dedica o seu tempo só para isso. Não. Viva de forma sábia. Saiba discernir o seu tempo, irmão. Uma vez, diz que tinha uma pessoa que colocou um cartaz. E ela escreveu bem assim, olha. Procura-se. Perdida ontem, entre o nascer e o pôr do sol, 2 horas. 2 horas de ouro, que estavam cravejadas com 60 minutos de diamantes. E aí a recompensa? Nenhuma. Porque não tem como recuperá-las. Cada dia é único. Dia 19 de maio de 2024 é único. Não vai voltar mais. Dia 20 é único. 21 é único. 22 é único. Cada segundo da sua vida é único. E quantas pessoas que chegaram no final da sua vida disseram meio assim, eu podia ter feito melhor. Eu podia ter feito mais. Mas foi. Saiba viver o tempo da sua vida. Versículo 18 diz assim: e não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher com o Espírito Santo. As pessoas lá no tempo de Paulo, uma das formas também de adorarem os deuses era se embriagando. Porque a embriaguez traz um estado de lucidez, um estado de alegria, de tudo numa nice, tudo bonito, belo. Só que o que vem depois é estrago. E aí Paulo fala bem assim, gente, não se enche com isso aqui não. As pessoas acham que isso traz alegria, mas isso aqui traz uma devassidão, traz perdidão. Vocês têm algo muito melhor para se encher do que o vinho. É o quê? É o Espírito Santo de Deus. E aí, como que nós podemos ser cheios do Espírito Santo? E aqui eu vou terminar a ministração, e eu quero que, se você não pegou o resto, pelo menos essa parte você pegue, porque eu quero que essa igreja seja cheia do Espírito Santo de Deus. Versículo 19. Falando entre vocês com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor. Nós começamos o culto lendo um salmo aqui. O Rony de ler um salmo. Falamos do salmo do Senhor. Nós cantamos hinos e cânticos espirituais, louvando ao Senhor. E reparem num detalhe. Cantando e louvando com o quê? Com a boca? Tem gente que se cantar com a boca, misericórdia. Mas é cantando com o coração. Não é para você deixar de cantar com a boca, tá, irmão? Cante com a boca também. Mas o que eu quero deixar enfatizado aqui é que é para você cantar com o coração. Por quê? É do coração que procede a saída. Cantar com a boca, todo mundo aqui pode cantar. Vocês não concordam comigo? A não ser que tenha algum problema de mudez, que não possa falar. Ok. Mas é por isso que falo que não é para você cantar com a boca. É para cantar com o coração. Por quê? Porque com o coração eu faço uma coisa sincera para Deus. Eu faço com o meu coração quebrantado. Então quando você for cantar os louvores aqui, não cante assim. Feche seus olhos, irmão.
Adore ao Senhor, cante com o coração, com alegria, com avidez, remindo o seu tempo. Você está na casa de Deus. Aproveite o tempo do culto, do louvor ao Senhor, porque cada dia é único. Aproveite o momento que você está aqui adorando. Se encha do Espírito Santo de Deus. Louve ao Senhor como se fosse o último culto da sua vida. Aproveite esse tempo, irmão. Tem pessoas aí fora procurando destino para a sua vida. Elas não sabem o que elas vão fazer com o dia de hoje. Tem pessoas aí fora que estão colocando uma corda para se pendurar e acabar com a sua vida. E você está aqui e não valoriza o tempo que você está na presença de Deus. Misericórdia, como diz o pastor. Misericórdia. Remindo o tempo. Versículo 20. Gratidão. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. A gratidão tem que tomar conta de você. Versículo 21. E último. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Como que eu posso ser cheio do Espírito Santo? Adorando a Deus com o coração. Sendo cheio de gratidão e tendo submissão. Sempre colocando o meu irmão acima de mim. Como disse o pastor Silas na aula dessa semana, a escada no reino de Deus não é para cima, mas ela é para baixo. E eu quero concluir, eu disse para vocês que eu ia concluir com a cereja do bolo. Eu quero que o Rony coloque para mim o versículo primeiro. O versículo primeiro. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. E eu fiquei muito feliz. Até comentei com a minha esposa que eu fiquei muito feliz, porque foi um detalhe que o Senhor me iluminou nessa semana para esse detalhe que pode parecer sutil, talvez para você não seja tão importante assim, mas eu fiquei muito feliz com algo que eu percebi. A palavra imitadores no grego, ela quer dizer não, é escrita, mimetai. Mimetai. E mimetai é a origem da palavra mímica. Olha que detalhe interessante. E não sei se vocês já brincaram daquela brincadeira lá, né, de mímica e tudo mais. Alguns chamam de outro nome. Gente, eu sempre fui ruim nessa brincadeira. Eu não consigo. Tem que imitar sei lá. Eu não consigo. Eu sou muito ruim nessa brincadeira da mímica, gente. Eu não consigo desenvolver. Eu sou horrível. Se pudesse falar, eu falaria todos os detalhes. Mas imitando, fazendo gestos, eu não consigo, gente. O que Paulo está dizendo para nós aqui? A mímica do reino de Deus é para nós sermos imitadores de Cristo Jesus. Se o Senhor levanta o braço, eu vou levantar o braço para adorar. Se Jesus Cristo se ajoelha, eu vou me ajoelhar. Se o Senhor Jesus estendeu a mão para aquele que não era visto pela sociedade, eu vou estender a minha mão para aquele que não é visto pela sociedade. Se o Senhor não valorizava as riquezas, se ele não era avarento, eu vou imitar o Senhor e não vou ser avarento. Se Cristo Jesus tinha uma vida de pureza, eu vou fazer uma mímica de Jesus Cristo e vou imitar as atitudes dele. Irmãos, eu quero que a palavra de Deus fique gravada no seu coração. Agora pode colocar o resumo da mensagem. E eu quero terminar perguntando para vocês, se vocês lembram o tema da igreja desse ano. É uma igreja em crescimento. Será que você tem crescido na pureza? Será que você tem crescido em andar à luz? Será que você tem crescido em sabedoria? Será que você tem se enchido do Espírito Santo? E crescendo, crescendo? Reflita isso nessa manhã, irmãos. Se a chama do Espírito Santo de Deus está bem acesa, não é só com um paviozinho não, sabe? Ela tem que estar acesa, como essa luz aqui. Tem que estar iluminando. E eu quero que você feche seus olhos agora neste momento. E vamos orar ao Senhor. Que você utilize deste momento também para fazer uma reflexão na sua vida espiritual, lá na sua família. Se você está aproveitando o seu tempo, se você está andando em pureza nos caminhos do Senhor, se você tem sido a luz por onde você tem andado,
se você tem agido com sabedoria lá no seu trabalho, lá na sua casa, com os seus amigos. Pai querido, nós oramos nessa manhã, Senhor. Nós te agradecemos primeiramente, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, por tudo que o Senhor fez e por tudo que o Senhor ainda irá fazer em nossas vidas, Pai. O Senhor nos tirou de um lamaçal de pecados, de onde nós não conseguíamos sair sozinhos, Senhor. O Senhor nos remiu, Pai querido. O Senhor tirou as nossas manchas de pecado, as nossas manchas, Senhor, das nossas vestes. E o Senhor nos colocou em um lugar, Pai querido, em um lugar de luz, para que nós sejamos luz também, Senhor. Que Teu Espírito Santo nessa manhã encha cada pessoa aqui nessa igreja, Pai. Que os meus irmãos possam fazer a diferença onde eles estejam, Pai. Essa igreja é uma igreja que busca o Senhor como centro de existência, como centro das nossas vidas, Pai. E nós oramos profetizando e crendo, Pai querido, que o Senhor é o centro de tudo que há em nós, Pai. Que a Tua sabedoria habite em cada mente. Que a luz do Senhor habite em cada coração que está aqui. Que as famílias dos meus irmãos sejam tocadas, sejam atingidas por essa luz, por esse brilho do Teu Espírito Santo, Pai. E que haja salvação, que haja remissão de pecados, Pai querido. Que haja libertação, no nome santo do Senhor Jesus. Essa é a nossa oração nessa manhã, Deus. Crendo no Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Recebam a bênção, queridos. O grande e maravilhoso amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a unção, o ensino, a pureza do Espírito Santo, seja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Abrace 1, 2, 10 pessoas.